eu já rejeitei um trabalho que pagava 25 mil todo mês para trabalhar 6 horas por dia. Vou te contar essa história nesse vídeo e eu vou te falar porque isso pode também acontecer com você. Antes de contar a história toda, é importante que você saiba que eu não estou falando isso para me vangloriar, não. Nem faz no meu perfil esse tipo de coisa, mas é para você entender um pouco tudo o que pode acontecer se você estuda sério, se você se compromete com a sua aprovação em concursos públicos, né? Para isso, vou te contar um pouquinho da minha história, né? Assim como a maioria dos brasileiros, eu não nasci numa família rica, também nem numa família muito pobre, né? Na verdade, a minha família era uma família muito trabalhadora. Meu pai, ele sempre se virou para trazer sustento para nossa família, né? Quando eu era criança, ele tinha um mercadinho, aí eu sei que não deu muito certo, aí depois ele começou a vender frango no interior. Ele comprava frango na capital e vendia no interior, né? E aí também depois de um tempo não começou a dar muito certo, e aí ele depois começou a trabalhar como mestre de obra, como pedreiro, como telhadista, enfim. Ele sempre se virou para trazer sustento para nossa família, né? Minha mãe, durante a maior parte da minha infância e adolescência, ela ficava para cuidar de mim e da minha irmã, então ela não tinha renda, né? E aí eu cresci vendo os meus pais trabalhando sempre muito, né? E aqui naquele esforço financeiro ali para pagar as contas, né? E tinha épocas que quando meu pai estava trabalhando, né, tava com uma obra maior assim, tinha mais dinheiro, né? Eu lembro que às vezes a gente até saía para comer pizza, maior ostentação, e tinha os outros meses que era ali no limite, né? Então foi toda a minha infância e adolescência foi vendo esse esforço, né, dos meus pais e essa briga aí contra as contas. E aí como é que parte desse cenário, né, para um cenário em que eu digo não para um trabalho de 25 mil reais por mês, né, e 6 horas? Tudo graças a concurso público, cara. Tudo graças a concurso público, sem depender de ninguém, sem pedir favor, sem fazer coisa errada, nada. Tudo por meio do estudo, né? É claro que tem toda uma trajetória aí no meio. Quando eu recusei esse cargo de 25 mil, eu já tinha sido aprovado em outro concurso que pagava até mais, né? Tem toda uma história aí no meio, mas o fato é que é possível, o fato é que você consegue transformar a sua vida por meio do estudo, né? Minha primeira aprovação foi lá atrás, tem mais de 10 anos. Eu fui aprovado na FEAM, Agência de Fomento do Estado, tinha 18 para 19 anos, e aí aquele primeiro emprego mudou a minha vida completamente e a da minha família também, porque eu ganhava mais ou menos uns 3 a 4 salários. Isso era dinheiro pra caramba assim, dentro da minha renda familiar, era muito dinheiro, né? E aí depois eu já consegui ajudar meus pais, já começamos a ter uma tranquilidade financeira maior ali no âmbito familiar, e eu consegui estudar com mais calma. Depois comecei a estudar para concursos maiores, fui aprovado. Aí começa a aprovação, né? Fui aprovado para administrador dos Correios, depois já fui trabalhar na Justiça Federal como analista judiciário, e aí, depois de trabalhar na Justiça Federal como analista judiciário, eu já estava ganhando super bem, né? Já ajudava meus pais, nossa vida já tinha mudado completamente. E aí eu já estava pensando até em aposentar dos concursos. Mas eu pensei, cara, ainda tem alguns degraus assim que eu consigo subir. E foi quando eu comecei a estudar para auditor. Então saiba, se você não conhece, você está entrando aí no mundo dos concursos públicos, mas existem carreiras públicas que pagam muito bem de fato, né? Quando você fala dos cargos de auditor, a maioria dos cargos de auditor paga acima de 20 mil. Então você pode ganhar muito bem sim nessa área. E aí, claro, não foi um caminho fácil, mas eu já estava muito estruturado, né? Eu já tinha fôlego financeiro para pegar uma jornada demorada, né? O tempo que fosse. Então, às vezes, tem momentos diferentes da jornada. Não sei qual é o momento que você está aí, né? Talvez seja muito distante ainda da sua realidade falar, pô, vou ganhar 25 mil por mês, né? Talvez ainda pareça absurdo, mas eu não comecei estudando para concurso de 25 mil, eu comecei estudando para um cargo de nível médio, né? Na verdade um cargo de nível fundamental, para carregador de câmera. Eu não passei no primeiro concurso que eu fiz, né, para carregador de câmera, que era um cargo de nível fundamental, e aí depois estudei mais um pouco, né? E aí sim consegui ser aprovado no concurso da FEAM, né, para agente administrativo, depois Justiça Federal. Aí comecei, depois de uns 3 anos estudando pesado para auditor, sendo reprovado em vários, né? Eu lembro de uma reprovação para FT, Auditor Fiscal do Trabalho, que nossa, foi sofrido demais. Chorei, fiquei triste, falei, meu Deus, nunca vou passar, porque eu estava estudando quase 2 anos só para esse concurso, né?
tinha ganhado, sei lá, uns 8, 9 quilos fácil. Não comia direito, não me alimentava, não fazia atividade física, só estudando ali, porque já tinha que conciliar com o trabalho. E aí eu queria estudar mais 6 horas por dia, mais o trabalho. Então, para você fazer isso, cara, você tem que estar muito focado, né? E tem que abrir mão de todo o lazer, de toda a alimentação. Enfim, minha saúde foi pro saco nessa época e não consegui passar, né? E aí reprovei TCE Paraná também. Eu lembro que eu fiquei meio mal também nessa reprovação, mas o fato é que depois de reprovar muitas vezes, as aprovações vieram, né? Também para auditor, já para cargos maiores, né? Fui aprovado em 3 cargos de auditor, todos pagam mais de 20 mil, né? Auditor do Estado de Mato Grosso, que é o cargo que eu ocupo hoje, auditor fiscal de Cuiabá e auditor governamental do Piauí, que é esse que paga 25 mil para 6 horas, né? E até que cheguei nesse dia 9 de julho de 2018. 9 de julho de 2018, eu mandei minha carta dizendo que eu não tinha interesse na nomeação. Fui nomeado, né? E aí mandei uma carta dizendo que eu não tinha interesse na posse para eles poderem convocar o próximo candidato, né? Abri mão de um concurso de 25 mil reais para trabalhar 6 horas, porque já estava em um concurso melhor, né? Isso, repito, isso pode acontecer com você. Se você levar a sério, se você estudar, concurso público tem essa possibilidade de você, primeiro, ganhar bem, ter um trabalho bacana, ter estabilidade, segurança financeira. Então, depois de eu ver muito meus pais penando, eu queria proporcionar para minha família algo diferente, né? Uma previsibilidade, uma segurança financeira maior. E isso o concurso me trouxe, né? E você pode alcançar isso também. E fazendo um trabalho digno, um trabalho que entrega valor para a sociedade. Então, concurso mudou a minha vida e eu tenho certeza que pode mudar a sua se você estiver disposto a pagar o preço, né? Essa é a grande questão. Você está disposto a pagar o preço? Porque tempo e esforço fazem milagres, mas você tem que estar disposto a pagar o preço e esperar o tempo necessário. Beleza? Forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!